Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula especial sobre é tudo compulsão? Como é que a gente faz para entender o comportamento alimentar dos nossos pacientes no dia a dia do nosso consultório, né? E eu achei que era extremamente importante trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque uma coisa é a gente estudar os livros e a gente olhar assim, tá, o que que é o comportamento alimentar? Aí você vai estudar outra aula que é sobre compulsão alimentar, aí de repente já fez um curso de Mindful Eating, uma imersão, alguma coisa e as coisas ficam muito isoladas. Então, eu quis trazer tudo aqui para vocês, porque no dia a dia do consultório, você vai pegar tudo junto e misturado. E muitas vezes vai pegar um paciente, você vai fazer a anamnese, vai investigar como é o comportamento alimentar dele no dia a dia, vai olhar assim, meu Deus do céu que é isso que eu tenho aqui na minha frente, né? E como o termo compulsão alimentar está muito banalizado, né? Se a gente for ver, pessoas leigas estão sempre falando que tem compulsão, tudo é compulsão. Você comeu um bombom é compulsão. Você comeu chocolate na Páscoa é compulsão, né? Tudo virou compulsão. Sair da regra da dieta é compulsão. Então a gente tem que tomar muito cuidado de desenvolver uma compreensão aprofundada sobre os termos para que a gente possa orientar os nossos pacientes. Estão me escutando melhor? Tipo, só esqueci o microfone lá longe. Tava ruim antes. O microfone tava tipo 1 metro de distância. Ah, maravilha. Mas enfim, então a gente precisa aprender a diferenciar tudo isso, tá? Não é tão simples quanto vai parecer, ok? Então já deixa eu deixar esse spoiler aqui para vocês. Não se preocupem e é procurando trabalhar essa diferenciação que vocês vão pegando as coisas na prática, tá joia? Ainda mais quando a gente tem algumas situações que se sobrepõem, então fica um pouquinho mais difícil mesmo, e tá tudo bem, né? E é por isso que vocês estão na capacitação, sei que a maioria aqui são da capacitação, então é por isso que vocês estão lá para vir para a tutoria, para tirar dúvida comigo no grupo da capacitação e tudo, tá joia? Então vamos lá. O que que eu quero compartilhar a tela? Nem tenho tela para compartilhar, eu já tô com a cabeça em final de maio, gente. Até tenho que dar um spoiler para vocês, que eu vou apresentar para vocês aqui, fazer o convite para vocês muito especial de algo novo, inédito que a gente está fazendo no final de maio, no dia 23. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é uma necessidade de vocês também no consultório hoje em dia, tá? Então, quero já deixar esse spoiler. Bom, e quero saber uma coisa de vocês, para que a gente possa alinhar aqui e nivelar o conhecimento de vocês. Eu quero conhecer vocês melhor, né? Então, já vi aqui várias pessoas que, pelo nome, pela carinha, eu conheço, que sei que são meus alunos, mentorados, né? Se eu não conhecer os mentorados também, eles me matam, né? Então, boa noite, Margarida, boa noite, Thay. Agora, eu não vi se tem mais mentorados aqui, mas alunos, vi diversos alunos e tudo. Então, para que a gente possa nivelar o meu discurso com vocês, o grau de explicação e tudo, né, de simplificação das coisas, eu quero que vocês respondam a essa enquete para mim, tá? Eu quero saber quem está aqui, que é meu aluno da capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica ou de algum outro curso, né, do treinamento em Mindful Eating, da formação em grupos. Então, quem já é meu aluno, quem já participou de outros eventos meus, então, jornada em psicologia e cirurgia bariátrica, algum curso pago, como que a gente teve agora de psicologia da obesidade bariátrica, mas não veio para capacitação, só participou de eventos gratuitos ou esses de ticket mais baixo. E quem é meu aluno que é só das aulas gratuitas, né? Talvez tenha acabado de chegar, chegou hoje, ou talvez esteja participando realmente só das aulas gratuitas de segunda-feira. Não se acanhem em responder, então, por favor, fiquem bem à vontade para que eu possa realmente trazer um conteúdo de valor para vocês num nível de conhecimento, de consciência que vocês têm. Enquanto vai rolando aqui a enquete, para que vocês possam me responder, eu vou começar. Bom, então, como eu comentei com vocês, a gente precisa aprender a, a entender o comportamento alimentar em profundidade, a gente precisa saber diferenciar o que que é um exagero, o que que é uma compulsão de fato, o que que é um quadro de bulimia, o que que é um
comer emocional ou então uma fome específica. A gente precisa aprender a diferenciar tudo isso com facilidade e com a maneira em que vocês estudam e praticam isso, vocês vão conseguir com um grau de facilidade cada vez maior, mas porque a gente precisa ir treinando o nosso ouvido, tá? Então procurem observando isso no dia a dia de vocês com pacientes, com outras pessoas que não são pacientes. Não é para ficar analisando todo mundo o tempo todo, mas é para ter esse olhar um pouquinho mais crítico. Crítico não significa julgador, é um olhar um pouquinho mais crítico para você ir treinando o seu olhar, para você ir treinando a sua escuta. E aí você vai perceber, né? Tenho certeza que muita gente aqui já percebeu isso. À medida em que vai aprofundando o seu conhecimento, sua expertise no comportamento alimentar, em transtornos alimentares e tudo, vai começando a observar assim, essa minha amiga aqui, ó, não sei não, acho que tem algum transtorno alimentar aqui nesse negócio, né? Ou algum parente. Puxa vida, eu nunca tinha reparado isso aqui na minha tia, na minha prima. Então, isso aqui é extremamente importante da gente ir entendendo, né? Como que tudo isso se apresenta, ah, na vida das pessoas para que a gente possa, de fato, ajudá-las, tá? E esse treino é extremamente importante, ok? Bom, então o que que vem a ser de fato o comportamento alimentar? Como é que o nosso comportamento alimentar ele se organiza? Como que ele se desenvolve? Então, veja, comportamento alimentar é normal que as pessoas pensem, especialmente quando as pessoas estão ali um pouquinho atrasadas em relação ao desenvolvimento de conhecimento mais novo, né? Antenada às inovações que a gente tem na ciência, né? O que a gente tem no, em corpo de conhecimento científico e tudo, elas costumam achar que comportamento alimentar é uma escolha, tá? Tanto que vocês vão ver muitas pessoas falando que obesidade é uma escolha, porque é uma questão só de o que você escolhe para você colocar na sua boca, a boca é sua, você que escolhe, né? E não é bem assim. A gente precisa entender que o comportamento alimentar ele é multifatorial. Se ele é multifatorial, existem vários fatores que vão interagir para que um comportamento de uma certa pessoa seja do jeito que ele é. E esse comportamento alimentar ele vai sendo moldado desde a vida intrauterina. Existem vários estudos que mostram que algumas predileções de paladar vão sendo formadas no bebê ainda na barriga da mãe, né? Então, como que a gente vai colocar tudo na conta da escolha do paciente? Só que existem N outros fatores que vão influenciar também no comportamento alimentar, em como é o comportamento alimentar de uma pessoa. Então, a gente tem a questão da fisiologia, né? Então, o quanto a pessoa está conectada, o quanto ela consegue entender o que é a sua fome fisiológica, aquela fome de verdade. Mais tarde a gente vai falar sobre quais são os critérios ali para a gente entender o que é fome fisiológica. Quanto essa pessoa está antenada à sua saciedade, quanto o seu corpo ele é sensível para perceber isso. E veja, aqui a gente tem duas questões extremamente importantes quando a gente fala em fisiologia da fome fisiológica e da saciedade. Pessoas que têm obesidade, elas têm uma fome fisiológica aumentada, ou seja, pessoas que têm uma doença chamada obesidade, elas sentem muito mais fome do que outras pessoas que não têm a doença, ok? E pessoas que têm obesidade, elas têm uma resistência ao hormônio da saciedade, que é a leptina, ou seja, essa pessoa, ao mesmo tempo, ela sente mais fome. Então, se ela sai almoçar com os amigos do trabalho, ela vai ser a pessoa que vai comer mais do que os outros. E, ao mesmo tempo, o corpo dela não percebe a saciedade, né? Existem ali algumas lacunas nessa percepção, nessa o que o corpo acaba apresentando uma resistência à leptina. Então, existem lacunas para perceber que, opa, já dá para parar de comer, o estômago já está cheio, tá? Então, ao mesmo tempo, ela é a pessoa na mesa que come mais e a pessoa que não percebe que, opa, já deu de comer. Ou seja, se o nível de saciedade é mais baixo, essa pessoa ela vai comer um volume, uma quantidade de comida maior do que as outras pessoas que estão à sua volta, tá? E isso é extremamente importante da gente entender. Pessoas com obesidade vão ter uma desregulação em fome e saciedade por fatores hormonais, mas, no entanto, as pessoas no geral podem ter uma desregulação em fome e saciedade por outros fatores, especialmente fatores que estão relacionados, por exemplo, a fatores familiares.
Então, regras familiares, né? Ai, você tem que limpar o prato, só vai poder comer a sobremesa se você comer tudo que tá no prato. É pecado jogar comida fora. Ahn, tem que comer fruta e verdura, né? E aí, de repente, vai aumentando o volume de quantidade, o volume de comida que a criança come. Então, quando os pais não respeitam a criança observar e a criança falar, opa, não quero comer agora, não estou com fome agora, já deu, não consigo comer mais. Quando os pais vão passando por cima dessas sinalizações que a criança tem, o que acaba acontecendo é que vai desregulando fome e saciedade nessa criança desde pequenininha. E se eu tenho uma criança que ela já não percebe direito fome e saciedade, vai comendo por fatores externos, pai e mãe mandando comer, é o horário de comer, é o horário do lanche, né? É tal alimento que tem que comer agora. O que que acontece? Essa pessoa, essa criança vai crescer desregulada. Então, ela também, quando for adolescente, quando for adulto, vai ter dificuldade em perceber esses sinais, em lidar com tudo isso que acontece no seu comportamento alimentar, tá? Ou seja, vira uma bagunça, né? Então, é uma pessoa que vai ser mais propícia a desregulações do comportamento alimentar em outras situações, em outros contextos de vida, tá joia? Então, quando a gente trabalha com famílias, por exemplo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente sabe, especialmente por uma questão não só familiar, mas aí um outro fator que influencia, que é o fator cultural, que na nossa cultura a gente tem muito isso. Não pode jogar comida fora. Jogar comida fora é pecado. Tem muitas pessoas que passam fome na vida, né? Então precisa comer tudo que está no prato, sabe? Então existe essa questão que é cultural também. E aí a cultura vai vir para sustentar também as regras familiares, ok? Existe também uma questão cultural de escassez. Então, por exemplo, o Brasil é um país gigantesco, existe uma diversidade cultural gigantesca. A disponibilidade de alimentos é muito diferente se a gente for comparar regiões do Brasil, né? No norte é difícil ter tantas frutas como tem no sul, tanta variedade. Para chegar a fruta lá no Amazonas, por exemplo, tem que vir do sudoeste, do sul, né? E aí o transporte é difícil, as coisas estragam no caminho, o preço fica lá em cima. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E também não existe uma linearidade em relação a fatores familiares e fatores culturais em relação ao que a gente costuma comer em cada refeição, tá? No almoço existe algo mais padrão, né? O nosso prato de arroz, feijão, carne, salada, inclusive é um prato que ele é exemplo no mundo inteiro, né? O guia alimentar brasileiro, ele é exemplo para o mundo inteiro. Então, a maneira como nós nos alimentamos, ela é exemplo, tá? Mas o café da manhã, por exemplo, ele muda pra caramba ao longo do Brasil inteiro. Então, existem regiões em que vai comer o cuscuz, em outros lugares vai comer o aipim, né? Mandioca cozida de manhã. Em outros lugares, devido ao trabalho, por exemplo, boias frias e tal, já vão fazer um pratão de comida mesmo para sustentar um dia de trabalho. Então, tudo isso varia pra caramba. Como é que eu vou falar para uma pessoa que trabalha no campo e que tem obesidade que deve comer 2 ovos de manhã e tomar uma xícara de café? Né? Não tem lógica uma coisa dessa. Então, o tratamento da obesidade, do comportamento alimentar, ele nunca pode ser dissociado do contexto, ok? Nós temos outros fatores também que vão influenciar, vão moldar o comportamento alimentar dos nossos pacientes. Existe uma questão também que entra nisso da família, da cultura, o contexto, que é, poxa, tudo bem que a gente precisa respeitar a fisiologia da criança, tá? Mas a gente precisa tentar equilibrar isso com algo que é a rotina, né? Então, se um filho nunca está com fome na hora do almoço, não dá para eu simplesmente falar, ah, então não almoça, pula essa refeição, né? Não tem como. A gente precisa entender o que está acontecendo, por que está sem apetite na hora do almoço.
e às vezes fazer ajustes, né? Então, rotina também não pode ser desconsiderado, porque sim, todo mundo tem horário. A criança ela vai ter horário para almoçar, ou porque estava na escola o dia inteiro e chegou para o almoço, ou porque precisa almoçar em tal horário para ir para a escola. Os adultos trabalham. Se é CLT, vai ter um horário determinado para almoçar. Não vai dar para ficar esperando, ai, puxa vida, ainda não tô com fome, vou esperar eu sentir fome, e aí então não, sabe, vai fazer um horário de almoço que é diferente do que a empresa permite, né? A gente tem que levar essas questões em consideração. Fato é que, mesmo que existam fatores externos que determinem o horário que a gente deve comer, a gente tem como fazer ajustes de comportamento alimentar que funcionam muito bem. Então, se eu não estou com fome na hora do almoço, peraí, o que está acontecendo na parte da manhã? Ok? Eu tenho uma paciente que ela tem um transtorno alimentar e ela é extremamente rígida em relação aos horários. E aí, há uns meses atrás, né, em decorrência de algumas questões de alguns fatores estressores, ela começou a pular o lanche da manhã. Então, ela fazia um bom café da manhã, mas ela ficava sem comer até a hora do almoço. E aí, o que que começava a acontecer? Ela tem alguns problemas gástricos, ela tem refluxo e tal. Ela estava comendo muito mais rápido do que o normal. E ela começou a reclamar para mim, para Nutri, que ela estava comendo demais, que ela estava repetindo duas vezes o prato, né? Não o prato completo, mas que ela repetia duas vezes e que ela estava sempre comendo chocolate depois do almoço. A gente, opa, peraí, vamos investigar e ver o que está acontecendo aqui. E aí, à medida que fui investigando com ela e tal, né, que ela lembrou que não adianta tentar esconder da gente, ela tentou esconder da gente que ela não estava lanchando mais e tal, porque ela estava com medo de engordar. Aí um dia ela falou: Ah, Itália, eu preciso te falar, porque senão não adianta, nada do que vocês estão me orientando vai funcionar. Eu não estou fazendo lanche da manhã. Não briga comigo, mas eu não estou fazendo lanche da manhã. A gente acolhe, né? Investiga e tudo. E aí o que que acontece? Ela estava chegando na hora do almoço com uma fome gigantesca, com uma fome para cima de 8. Para quem são meus alunos, né? Fome acima de 8 é aquela fome que a gente já não controla mais o que é, o que a gente escolhe. Quem faz as escolhas alimentares é o cérebro, porque ele tá assim, meu Deus do céu, você vai morrer, você vai desmaiar, vão fazer você comer o que aparecer pela frente, né? E vai ser sempre alimentos que possam se transformar em combustível mais rápido, né? Então vai ter uma predileção pelos carboidratos, por açúcares, etc. Ok? Aí a gente fez ajustes. Que ajuste? Poxa, vamos trabalhar os pensamentos? Trabalhamos pensamentos, né? Colocamos um lanche que ela se sentia seguro, eu e a Nutri trabalhando ali juntas sempre. Ah, é a maçã com umas castanhas? Beleza, maçã com castanhas. Só que aí o que que aconteceu? Ela estava comendo maçã com castanha, só que tinha alguns dias que ela estava com muita fome ainda no lanche, né? Ou então estava chegando perto da hora do almoço, faltava uns 45 minutos para o almoço e tal e ela estava com fome. Ela, eu vou comer alguma coisa, então para não chegar no almoço com muita fome. Aí ela começou a comer com um intervalo de tempo muito pequeno, com medo dela exagerar, né? E aí o que que aconteceu? Ela chegava no almoço sem fome, sem apetite, tá? E aí bagunçou todo o almoço. Opa, então a gente teve que fazer mais ajustes, aumentar o volume de comida nesse lanche da manhã, para que ela pudesse chegar no almoço com o nível de fome que ela tivesse condições de comer devagar, de mastigar um pouquinho mais, né? Embora a gente tenha um problema em fazê-la comer devagar. Então, comer um pouquinho mais conectada, um pouquinho mais devagar, né? E aí, naturalmente, reduziram as repetições, né, de prato depois de finalizar o primeiro prato, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, esse contexto, a rotina da pessoa precisa ser avaliada. E por isso que a gente tem que fazer um trabalho psicólogo e nutricionista muito alinhado. A gente vai entender como é a rotina da pessoa, mas quem vai orientar a alimentação, quem vai discutir o que é o melhor naquele momento, vai ser nutricionista, né? A gente não sabe orientar qual é o melhor tipo de refeição antes de um exercício físico, entende? Pô, vai fazer um exercício, bater um pratão de comida, passa mal, tá indisposto, ou então vai fazer o exercício em jejum,
fica lá quase desmaiando, né? Que não tem energia para gastar na hora do exercício, tá? Então, nosso trabalho é sempre muito amarradinho com o trabalho do nutricionista, ok? Então, contexto é algo que a gente precisa avaliar, a gente precisa entender, então, o que que essa criança, o que que esse adulto aprendeu ao longo da vida, quais são as regras que a pessoa foi exposta quando criança, quando adolescente, quando jovem adulto e que está trazendo para a sua vida. Porque é muito comum a gente pegar pessoas, olhar, acompanhar pacientes que têm regras alimentares que não são suas, que não foi a pessoa que estabeleceu, né? E aí ressignificar essa regra é muito, muito necessário, muito importante, ok? E aí, gente, pode ser desde o limpar o prato até o não pode misturar manga com leite que vai passar mal, tá? Eu lembro de uma situação bem importante de uma amiga minha que participou de desafio Viver Sem Dietas, um desafio de WhatsApp que eu fiz diversos antes da pandemia, daí durante a pandemia fiz acho que uns dois só. E ela veio participar do primeiro, né? Então participou e tudo, e aí a gente conversou a respeito disso, porque em algum momento, alguma das orientações do dia era contestar alguma regra de dieta, né? De mentalidade de dieta, ou alguma regra que achava que não era funcional para sua vida, alguma regra que não foi a pessoa mesmo que escolheu. E ela escolheu trabalhar com isso. E aí ela, puxa, Thalia, não, para mim é muito difícil. Eu vejo a comida no prato e eu não consigo simplesmente jogar fora. Porque eu falo muito isso também, para quem não me conhece muito bem ainda, eu tenho uma frase que eu falo para os pacientes, que eu falo para vocês sempre, que é: o seu corpo não é uma lata de lixo para você jogar para dentro dele aquilo que deveria ir para a lata de lixo. Então, o que é excesso, o que está sobrando, o que restou no seu prato, o que restou no prato dos filhos, não pode vir para dentro de você, né? Olha o grau de merecimento. Putz, para não jogar no lixo, eu jogo aqui para dentro. E se for por uma questão religiosa, pelo pecado, ai, desculpa, gente, mas aí eu acho hipocrisia. Puxa vida. Então eu cometo um outro pecado, porque a gula, comer em excesso, também é um pecado. Tá, é um pecado desperdício, mas aí eu cubro um santo descobrindo outro? Não faz sentido, entende? Não sei se para vocês, né? Se a maneira como eu tô explicando tá fazendo sentido, mas puxa, não, na minha cabeça não entra isso. Ah, não posso jogar para dentro, não posso jogar no lixo, porque jogar no lixo é feio. E de fato, né, gente, a gente pegar, eu não gosto quando alguma coisa fica meio escondida na geladeira, sabe? Quando você tá com aquelas pilhas de potinho, fica alguma coisa escondido, quando você vai ver já não dá mais para comer. Eu não gosto de jogar comida fora. Imagina, não sou favorável a isso, eu não acho nem um pouco legal. No entanto, existem situações e situações. E aí, de repente, a gente ficar comendo aquilo que não deveria ser comido naquele momento também é um pecado. E uma coisa que as pessoas não pensam é tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões têm consequências. Então, você não vai sair impune de comer em excesso. Não tem como. Você não vai sair impune disso, tá? Você vai sofrer as consequências de um ganho de peso, né? Isso pode contribuir para um ganho de peso. Joia? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? E aí, o nosso comportamento alimentar, então, ele vai ser moldado pela nossa fisiologia, ou seja, por fome, saciedade, por aquilo que a gente aprende na escola, pelo que a gente aprende com família, tanto em relação a regras quanto em relação a escolhas alimentares. Vai ser determinado pelo que a gente pensa sobre a comida, né? Então, não só em relação a essas regras, mas mentalidade de dieta, né? Doce engorda, chocolate engorda, só pode comer no final de semana. Gente, eu não sei, eu sinceramente eu não sei qual é o milagre que acontece para os doces que a gente come no final de semana não engordar, não fazer diferença. E o doce, se você comer durante a semana, vai engordar, né? Tem uma lógica nisso? O doce durante a semana, você vai comer uma fatia de bolo. Aquela fatia de bolo, se o teu cérebro identifica que é uma terça-feira, dobra o valor calórico dela? Claro que não, né, gente?
tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Poxa, qual tipo de regra, de crença que eu estou desenvolvendo, que os meus pacientes estão desenvolvendo? E aí a gente precisa parar para pensar nisso, né? Porque as coisas simplesmente não fazem sentido quando a gente leva desta maneira, tá? Então a gente precisa trabalhar com os nossos pacientes essa parte cognitiva. Das regras, de mentalidade de dieta, essas questões do alimento, que é um superalimento, alimento que é uma porcaria, né? Comida é só comida. Dentro do Mindful Eating, do Intuitive Eating, a gente tem muito isso, né? Poxa vida, comida engorda? Comida emagrece? Não. Comida é só comida. A gente não tem um alimento que ele tenha o poder de fazer você engordar. Assim como a gente não tem um superalimento que vai te emagrecer, tá? Isso não existe. Qualquer comida, de fato, é só comida, ok? Além da parte cognitiva, além do contexto, existe mais um ponto, dois pontos, na verdade, que são fundamentais de fazer a gente compreender como que se constrói o comportamento alimentar e escolhas alimentares dos nossos pacientes, que são fatores econômicos, né? Então, quando a gente para observar, para entender, hoje em dia, hoje, 2026. Comida de baixa qualidade, alimentos ultraprocessados, que quando eles começaram a ser produzidos, eles eram alimentos que indicavam status, né? Que só podia comprar quem tinha muito dinheiro, porque eles eram caros. Então, levar um refrigerante, um pacote de bolacha de lanche para a escola, era sinal de status. Só podia fazer isso quem realmente tinha dinheiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você for comparar o quanto custa você fazer um sanduíche para levar para o trabalho, para o seu filho levar para a escola, e o quanto custa um pacote de bolacha e uma coquinha, sai mais caro você fazer um sanduíche. Quanto custa uma fruta? Vai no mercado e veja quanto custa uma maçã, né? Não custa R$ 1, custa R$ 3, R$ 4, tá? Então a gente precisa parar para observar isso, porque às vezes a gente vem de uma época em que frutas, verduras a gente tinha muito mais à vontade, era tudo muito mais barato e que os ultraprocessados eles eram de difícil acesso, que ia comprar uma barra de chocolate para comer a família inteira de sobremesa do almoço de domingo. E hoje não é mais assim. Hoje você tem uma barra de chocolate por R$ 7. O chocolate tá caro, né, hoje em dia. Pensei no chocolate, mas esqueci que o preço do cacau aumentou absurdamente. Na verdade, o que nós no Brasil consumimos acaba nem sendo um chocolate mesmo, porque muitas barras de chocolate já viraram sabor cacau e que a quantidade de cacau, de manteiga de cacau diminuiu absurdamente, né? Mas o preço não caiu. Mas se a gente for ver salgadinho, se a gente for ver bolacha, é tudo muito barato. Você vai ver, por exemplo, o que serve para uma refeição, vai montar um prato com arroz, feijão, carne, ovo, salada. Não é barato. Não vai sair R$ 3, R$ 4. No entanto, você pode comprar um miojo, você vai pagar R$ 1,99 e vai substituir um almoço, né? Vai entrar no lugar de um almoço, de uma janta, entende? Então, esse tipo de situação é muito importante, porque às vezes nós temos pacientes que não têm condições de investir numa, numa dieta, num padrão alimentar extremamente saudável, né? Dentro do ideal, às vezes dentro daquele cardápio que foi indicado por uma nutricionista. Joia? Então tem que ficar alerta a isso. É, e um último fator fundamental para a gente entender o nosso comportamento alimentar, entender o comportamento alimentar do nosso paciente, é a parte emocional, tá? Por quê? Existe uma fala, nossa, totalmente errada, que a gente escuta de muitos profissionais da saúde, que é, você tem que transformar o comer um hábito puro. O que que é um hábito puro? É você comer só porque você está com fome. É você excluir o prazer da alimentação. É você deixar de lado um fato que é algo que é fato, que a comida ela é usada para regular emoções e que nem sempre isso é um problema, tá? Então não tem como, as emoções elas não vão estar desvinculadas do nosso ato de comer. No entanto,
o nosso comportamento, as nossas emoções, elas não precisam ser só reguladas através de comida, joia? Então vamos lá, vamos adiante. Então o que que a gente precisa tirar daqui? O comportamento alimentar ele é complexo, ele é multifatorial. Não existe uma causa só para determinar como é o comportamento alimentar de uma pessoa, como são as suas escolhas alimentares. E tem mais um ponto, as nossas escolhas alimentares elas nunca são 100% conscientes, tá? Nós temos vários gatilhos para comer que a gente nem percebe, né? Que tem muito a ver com os 9 tipos de fome do Mindful Eating. Então, poxa, de repente você sente o cheiro de um pão de queijo fresquinho saindo do forno. Vai dar vontade de comer. Se você escuta alguém falando a respeito de uma sorveteria nova, que tem lá um sabor de sorvete super diferente, você tem vontade de comer. Se você tomou café da manhã, foi para um curso e tá na hora do coffee break, mas você ainda não tá com fome, e você vê aquela mesa do coffee break linda, maravilhosa, com um potinho de salada de fruta, com sucos, com bolos, com sanduichinhos bem coloridos e tal, vai dar vontade de comer, tá? E aí não é uma questão de, meu Deus do céu, olha que sem vergonha, eu tô querendo comer e eu nem tô com fome. Não, é uma questão ambiental, uma questão de contexto. E existem, dentro de contexto, tem mais uma questão importante. Existem outras situações de contexto, que eu falei da rotina em relação a horários, mas existem contextos que a gente deve comer mesmo que a gente não esteja com uma fome adequada para aquele momento. Por exemplo, você vai entrar num curso 3 horas, né? Vai ficar 3 horas num curso, ou você tem 4 pacientes na sequência. Só que você ainda não tá com fome, não tá com apetite. O que que é melhor? Você ir de barriga vazia, né? Você não se alimentar antes de ir para o curso, para o atendimento, ou é melhor você comer? Só que fazer uma refeição um pouco mais leve, fazer boas escolhas, né? Ok? Entende? Então é muito melhor que a pessoa coma em alguns contextos em que ela não está com fome do que não comer e depois terminar aquele compromisso morrendo de fome. O que a gente mais deve evitar para nós, para os nossos pacientes, é se alimentar com uma fome muito grande. Porque quando a gente está com fome muito grande, o nosso cérebro entende que ele está pedindo comida, a gente não tá dando comida na hora que ele pede. Se a gente não tá dando comida na hora que ele pede, é porque simplesmente não tem comida à disposição. E aí, o que que acontece se não tem comida à disposição? Será que nosso cérebro fica tranquilo e ele entende que existe mercado, que você tem geladeira, etc. Ou será que ele entende assim, cara, não tem comida, meu Deus, Tatiana vai morrer. Eu preciso o quê? Fazer com que ela busque comida. Então, nosso drive, nosso impulso para buscar comida aumenta conforme a fome aumenta. Vai fazer também com que a gente escolha aquilo que vai se transformar em combustível rápido no organismo, né? Então, como eu havia falado, carboidrato, açúcar e tal, vai fazer com que a gente coma uma quantidade de comida muito maior. Por quê? Puxa vida, se eu mandei a Tatiana comer, a Tatiana não comeu porque não tem comida à disposição. Eu preciso o quê? Comer o que eu preciso para esse momento, ou o cérebro vai pensar assim: eita, sei lá, se amanhã, daqui a pouco vai faltar comida de novo. Deixa eu fazer a Tatiana fazer estoque de comida. E aí, o que que ele faz com esse exagero, com aquilo que é comido em excesso? Se transforma em gordura, né? Armazenado, guardado em forma de gordura. Ou seja, ficar passando fome, ficar esperando para comer na hora certa, ficar comendo com uma fome muito grande, faz com que a pessoa engorde, favorece o ganho de peso. E esse é um dos fatores principais pelos quais dietas restritivas acabam favorecendo o ganho de peso. Joia? Então vamos adiante e vamos começar a diferenciar o que que é exagero, o que que é compulsão, o que que acontece com as pessoas. Mas deixa eu só ver se eu consigo fazer uma outra enquete aqui. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Eu quero saber
Deixa eu pensar como que é melhor colocar aqui. Qual é a sua profissão? Então, eu quero saber aqui, quem está aqui que é psicólogo, ou estudante de psicologia, não tem problema, tá? Só para saber que é da área psi. Quem é da área da saúde? Que então pode ser nutricionista, psiquiatra, médicos, né? Endocrinologistas, às vezes a gente tem, ou outras profissões. Estou colocando aqui uma enquete para vocês, tá? Então, só para eu conseguir entender o que está rolando aqui, que hoje a gente está com um número de pessoas muito grande. Ok? Coloquei a enquete aqui para vocês. Então, quero saber quem é psicólogo, estudante de psicologia, quem é profissional da área da saúde, e ver que a gente tem várias nutricionistas aqui, sejam bem-vindas, e quem é de outras áreas, tá? Então, é só realmente para a gente ter um levantamento, para a gente saber como está a nossa audiência, tá joia? Então vamos começar a diferenciar o que que é cada coisa, tá? Eu gosto sempre de começar diferenciando o que é fome fisiológica, que é a fome do próprio corpo, o que é fome emocional e fome específica, tá? Então, a fome fisiológica, ela é a fome de verdade. É aquela fome que a gente vai sentir quando o nosso corpo está precisando de nutrientes, ok? E aí, o que que a gente precisa fazer quando a gente tem fome fisiológica? A gente precisa comer, atender a essa necessidade, honrar essa necessidade do nosso corpo, tá? Então, isso é fundamental, que a gente realmente coma, tá? Pessoal, vou pedir para vocês fazerem a gentileza de responder a enquete, mesmo que não seja, não é psicólogo nem nada, veio aqui para ter um conhecimento próprio, para aplicar na sua própria vida, é paciente bariátrico, né? Ou quer entender melhor a questão do comportamento alimentar, não se preocupem, tá? Só quero realmente saber, conhecer vocês para que a gente possa alinhar aqui o discurso, tá joia? Então fiquem tranquilos para responder, não tem prova nenhuma, não tem nada, tá? Então, só respondam a enquete para mim. Então, a fome fisiológica é essa fome de verdade, quando eu preciso de fato de nutrientes. E o nosso corpo ele vai dar vários sinais. Que sinais que vocês têm de fome fisiológica? Vão colocando aqui no chat para mim. Veja, a gente vai ter barriga roncando, a gente vai ter fraqueza, a gente vai ter dor de cabeça, vai ter mau humor. Quem aqui tem mau humor, gente? Fica mal-humorado. Se você não fica mal-humorado, você conhece alguém que fica. Fica mais impaciente, mais irritado. Tem pessoas que ficam tremendo, tem pessoas que só conseguem pensar em comida quando estão com fome, tá? Então a gente tem vários sinais que nosso corpo dá. Algumas pessoas se sentem enjoadas, outras sentem que tem um buraco no estômago, sentem o estômago extremamente vazio, né? Então, tudo isso é sinal de fome fisiológica. A fome fisiológica, ela tem um outro ponto importante que ela não vem e fica para sempre até que a gente coma. A fome fisiológica, ela vem em ondas, ok? Então, o que que significa isso? A fome fisiológica vir em ondas. Só um pouquinho, gente. Só. A fome fisiológica ela vir em ondas significa que, eu não sei se estava na frente de vocês a enquete, estava aqui no meio. Para mim estava aparecendo no meio, mas às vezes fico na dúvida porque eu nunca vi onde que aparece a enquete para todo mundo, gente. Só para eu saber que eu deixei aqui um tempão aqui no meio, estava bem no meio da minha cara ou não? Estava no meio da tela, então estava até agora no meio da tela, né? A outra também. Ah, quando responde sai. Ah, beleza. Ah, é verdade, tinha esquecido essa questão. Aleteia, já sei quem você é, não se preocupe. Mas se quando responde sai é isso, então eu já tinha esquecido como é que é. Então veja só, a fome fisiológica ela vai vir em ondas. Você vai sentindo fome, aí dali a pouco essa fome vai aumentando, aumentando à medida em que passa o tempo. Ah, quando você consegue esperar uma hora ainda para comer, você tem sinais mais fracos, né? Dá para segurar numa boa, você não fica pensando sobre comida. E essa fome ela vai escalando. Vai chegando perto da hora de comer, né? Fazendo engenharia reversa, você vai sentindo sinais mais fortes de fome.
Se fica com dificuldade de concentração, como alguém colocou aqui, né, que tem dificuldade de se concentrar quando está com fome, começa a pensar demais em comida, vai ficando mais irritado, a boca vai ficando mais seca, vai querendo mastigar, né? E essa fome vai aumentando, 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 até os sinais ficarem praticamente insuportáveis. E que isso nos leva a buscar comida. Sabe aquela sensação de que, ai, cara, ai, eu tô com uma fome que eu podia comer o pé da mesa. Eu quero comer o reboco da parede, né? Uma fome gigantesca. Olha, a leteia tem enxaqueca. Então, olha só, a importância da leteia monitorar os seus sinais de fome e ela não deixar chegar num nível que pode gerar uma enxaqueca, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Só que vai chegar um ponto que ela vai estar quase insuportável, e se o nosso paciente segura essa fome, não come, ou porque não pode, não tem comida à disposição, ou porque deliberadamente, né, intencionalmente segura a fome, essa fome vai diminuindo. Já sentiram isso? Nossa, eu tava morrendo de fome, eu não comi e passou. E passou, tá? Só que vai dar um tempinho, essa fome ela vai começar a vir de novo, ou seja, a fome ela começa com nenhum sintoma de fome, vai aumentando, 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 sinais quase insuportáveis de fome. Segurou a fome, vai diminuir e depois vai voltar em ondas, vai e volta, tá? E tem uma coisa que é super importante, para quem ainda não sabe dessa dica, isso é fundamental. Quando você está com fome de verdade, qualquer comida serve para te satisfazer. Não interessa se é um prato de arroz com feijão, se é um hambúrguer, o nosso cérebro não seleciona, ele só quer que você coma. O quê? Não interessa, tá? Isso é extremamente diferente da fome emocional. Como é que é a fome emocional? Ai, eu tô com uma fome, uma vontade de comer alguma coisinha, mas eu não sei muito bem o que. Ai, eu quero comer alguma coisa gostosa. Ai, eu quero alguma coisa diferente. Ai, eu quero alguma coisa, acho que é doce. Por quê? Porque geralmente o doce é proibido por dietas restritivas. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas vai ter um desejo, quando tem fome, fome emocional, de comer alguma coisa que está na lista dos alimentos proibidos. O bolo de chocolate, o pudim, o milkshake, o sorvete, o não sei o quê, tá? Então, costuma funcionar dessa maneira. Qual é a grande diferença? Quando uma pessoa está com fome fisiológica, ela normalmente consegue identificar muito bem que está com fome fisiológica. É parar para ver a comida, é pensar em comida, a boca saliva. É aquela confirmação, putz, preciso de comida. Tô aqui, ó, babando só de ver a comida. Cheguei no buffet morrendo de fome e já tô aqui salivando. Na fome emocional, não. A pessoa, quando é, peraí, deixa eu fazer um adendo aqui, tá? Quando é uma fome emocional negativa, quando a pessoa está buscando regulação emocional através da comida, ela tem uma sensação assim de que, ai, puxa vida, eu não sei direito o que eu quero. O que ela começa a fazer? Experimentar. Começa a comer para ver o que que faz passar aquele desconforto, aquele buraco no peito. Não é um buraco no estômago, um buraco no peito, porque é uma questão emocional. E aí o que que acontece? A pessoa come um pudim. Ai, não era isso que eu queria. Ai, acho que eu quero um pão de queijo. Aí vai lá, compra o pão de queijo, come o pão de queijo. Ai, acho que não é, acho que é alguma coisa doce, salgado não é. Ai, nem deu vontade de comer o pão de queijo. E aí a pessoa começa a entrar numa busca desenfreada pelo que ela quer comer. Só que geralmente quando é uma fome emocional, ela não quer comer nada. Quando essa fome emocional negativa, que é o comer emocional que a maioria dos nossos pacientes tem, tá? Então não tem nada que vá fazer passar aquele desejo, nada, ok? Só que lembra que eu falei que a fome fisiológica a gente consegue saber muito bem porque você vê a comida, a boca já saliva. Na fome emocional, não. Na fome emocional, quando a fome emocional que ela foi disparada por alguma emoção em desequilíbrio, que está buscando uma regulação emocional, passou por alguma situação desconfortável, levou uma bronca do chefe, tá com um projeto atrasado, teve um desentendimento com a mãe, com o namorado, etc. Tá entediado, né? Quantas pessoas, na pandemia especialmente, estavam entediadas e iam comer? Comer para passar o tempo, comer porque está entediado, comer porque está cansado.
Gente, é muito normal as pessoas estarem cansadas e aí tem que trabalhar mais e tal e se compensarem com comida. Ai, putz, vou ter que trabalhar mais um pouco. Ai, que droga. Eu vou pegar e vou comer alguma coisa. Ai, eu mereço. Aí entra o eu mereço. Eu mereço porque eu aguentei algo difícil, porque eu fiz algo difícil, porque alguém brigou comigo. Eu mereço, tá? O que que eu comentei com vocês que a gente precisa parar para pensar? Em consequência. Qual é a consequência de eu comer quando tenho fome fisiológica? Acabou a fome. Ponto. Se eu comi com um nível de fome muito grande e eu comi exageradamente, eu vou ficar desconfortável. Na fome emocional, o que que acontece quando a pessoa come? Ela continua insatisfeita. Não tem comida que vá aplacar isso que é emocional, tá? Então, se na fome fisiológica qualquer comida serve, na fome emocional, no comer emocional é diferente. Nenhuma comida serve. A pessoa não se satisfaz com nenhum alimento quando é uma fome emocional negativa. Tá, Ali, mas então existe uma fome emocional que seja positiva? Eu sempre ouço as pessoas falando muito mal do comer emocional, que tem que arrumar o comer emocional, parar de comer emocional. Existe, existe. E existe o comer emocional positivo que ele é extremamente adequado. Quando que isso acontece? Já foram em casamento? Já, né? Acho que só a Tati foi em casamento. Gente, casamento. Como que é casamento? Qual é o significado de um casamento? A união de duas pessoas que se amam, que querem celebrar com as pessoas mais importantes na sua vida, e que casamento é um juramento para a vida inteira, que é uma vez na vida. E aí a gente celebra. A gente celebra, às vezes, né, dependendo da religião das pessoas, na igreja. Depois tem uma festa, é celebrado com um buffet lindo, comida diferente, comida especial, comida de festa, né? Para prover esse momento gostoso para os convidados. E aí, como que é a coroação do casamento? Com um brinde, com espumante, né? Outro marco de um casamento. O que que tem em todo o casamento? Escalope de mignon. Não é só o escalope de mignon que tem em todo o casamento. É também o bolo dos noivos, ok? É bolo dos noivos, não tem? Tá? É bem casado. Então, as nossas comemorações, elas são sim celebradas através de comida. Então, no casamento, você levar sua marmita de batata doce, frango, né? E mais não sei quantas gramas de proteína, não é nem frango, né, gente? Hoje não existe mais carne, não existe mais o frango, o peixe, a carne de boi, a carne de porco, existe proteína só, né? Me irrita num nível esse tipo de troca. Ai, a proteína, não, é carne, né? Carne, pronto. Ah, mas tem proteína vegetal. Gente, vamos falar de regra e não de exceção, tá? Vamos falar de regra, não de exceção. Então, assim, você ir num casamento e levar sua marmita, você não comer o bolo porque você tá com medo de engordar, é falta de educação. É falta de educação. Não come se você tiver algum problema. Ah, é um bolo que tem glúten, eu sou celíaco. Beleza, não coma, né? Entende? Mas para a maioria das pessoas, o não comer tá ligado a medo de engordar, tá? Então, na nossa cultura, nós celebramos muito com comida e tá tudo certo, não tem nada de errado, não engorda aquele exagero do Natal, aquele exagero do casamento, ok? Como que a gente celebra aniversário de criança? Na nossa cultura é muito marcante. É bolo, é cachorro quente, é salgadinho frito, são docinhos pequenininhos de festa, é brigadeiro, é dois amores, tá? Olho de sogra é só para os velhos, para as crianças não. A gelatina, né? Pipoca. E isso não tem nada de errado. A gente não tem que transformar o aniversário da criança em algo super saudável. Por quê, gente? Por quê? Porque essas ocasiões, elas são esporádicas.
Acontece de vez em quando. Mesmo que você seja uma pessoa mega sociável, que tem algum evento grandioso todo final de semana, ainda assim, 5, 6 dias da semana você tem uma alimentação normal, tá? Tua alimentação vai ser o básico de todo dia, entende? Então não tem problema nenhum naquelas situações a pessoa comer, aproveitar, sabe, ter prazer com aquela alimentação. E isso tudo a gente precisa ir ressignificando na cabeça dos nossos pacientes para que eles entendam, tá tudo bem. Come, aproveita. Precisa comer o bolo inteiro da noiva? Claro que não. Mas come, come com atenção. E aí que está uma grande diferença. Quando os nossos pacientes estão muito imbuídos de mentalidade de dieta, eles comem com culpa. Putz, eu não devia estar comendo isso aqui. Ai, porque olha só, né, o bolo, olha só o tanto de recheio que tem, é recheio de brigadeiro, uma ganache, não sei o quê. Isso aqui engorda demais. Meu Deus, que gordice. Nossa, e os docinhos, já comi 3 docinhos, meu Deus. Aí come com culpa e pior, nem aproveita, nem saboreia. Não saboreia o momento geral, a confraternização e também não saboreia o que está comendo. Então a gente precisa ajudar as pessoas a comerem com uma leveza maior, sem culpa e realmente aproveitarem o momento. Comer com atenção plena, né? Comer conectado com o momento presente. E conseguir experimentar um docinho da festa diferente, e se você não gostou, cupuaçu, né? Cupuaçu é muito comum no norte, mas o cupuaçu ele é extremamente azedo, eu acho, pelo menos. Eu sou mega doceira, eu tomo café sem açúcar, mas doce para mim tem que ser doce. E o cupuaçu, ele é muito azedo, para mim, pelo menos é extremamente azedo. Se eu não sei que docinho que é, eu vou dar uma mordida e sinto que é cupuaçu, eu não vou continuar comendo. Por quê? Não é um sabor que me agrada, tá? E aí tá tudo bem pegar e dar para outra pessoa que queira experimentar, jogar fora, tá tudo certo. Você não faz isso no teu dia a dia, ok? Tá? Comemorações, puxa, de repente, você tá no desafio agenda cheia, bateu meta, quer comemorar? Você vai comemorar como? Fazendo uma maratona? Se você for apaixonado por esporte e tal, né? Você vai comemorar numa maratona, mas o normal da maioria das pessoas na nossa cultura é comemorar com comida, ou então com uma espumante, ok? Então, a gente tem que entender que existe um comer emocional, que ele é negativo quando ele gera prejuízo. É sempre pensar assim: quando as coisas estão erradas, precisam ser trabalhadas, é porque gera prejuízo, gera sofrimento nos nossos pacientes, tá? É muito simples a gente identificar. Agora, por exemplo, foi no aniversário, mesmo que tenha comido pouco e tal, ficou sentindo culpado? É prejuízo, né? É um comer emocional negativo. Quando a pessoa se diverte, aproveita e tal, é um comer emocional positivo. Saudade, gente. A gente mata as saudades das pessoas comendo, indo no restaurante que ia com aquela pessoa especial, e aí só de estar lá naquele momento, lembrando, acessando memórias positivas daquela pessoa, é uma maneira de trazer aquele quentinho pro coração, matar saudades. Ir numa confeitaria comer um bolo que costumava comer com alguém, ou alguém fazer um, um prato, uma sobremesa, um bolo que só tal pessoa fazia, né? Eu tenho um negócio que eu morro de saudades da minha avó e que é assim, prato dela, que é um aipim com bacon que ela fazia na panela, que fazia uma crosta. Não sei se ela errava e queimava o aipim porque, sei lá, esqueceu da vida, ou se era para ser daquele jeito, mas era uma delícia, eu amava justamente a partezinha queimada. Eu tenho um tio que daí um dia eu falei que eu tava morrendo de vontade, né? A gente tava conversando muito da avó, saudades, não sei o quê. Fez e tudo. Nada a ver, não tinha nem o mesmo gosto. Ou seja, é algo que eu vou levar comigo que essas saudades talvez eu não tenha como matar, né? De lembrar da minha infância, de lembrar das férias que eu sempre passava lá com ela, de ir para a piscina, dela fazer a comida, tá? Então, a gente tem que entender que tem coisas que são positivas, né? E que às vezes para alguém que está sofrendo aí no processo de luto, puxa, muito gostoso poder apaziguar um pouco esse luto com uma comidinha gostosa que traz conforto, que lembra daquela pessoa,
entende? Então, tudo a gente tem que entender qual é o contexto. E aí, um outro tipo de fome que muitas pessoas dizem que tem é a fome específica. Então, a fome específica, gente, como o próprio nome diz, ela é o quê? Específica. A pessoa sabe exatamente o que é que ela quer comer. E aí, o que que acontece? Ah, hoje é segunda-feira. Nossa, tô com uma vontade de comer brownie. Nossa, brownie com sorvete, aquele brownie. Ai, meu Deus do céu. Mas tem que ser o brownie daquele lugar ali, ó, da esquina de casa, daquela panificadora. Ah, tem que ser daquela panificadora ali, porque é ali que eu gosto. Fazem do jeitinho que eu gosto. Tem um pouquinho de castanha no meio, que eu amo, e tem que ser com o sorvete e tal. É específico, tá? Se eu tô com vontade de comer o brownie da padaria da esquina, adianta eu comer num restaurante? Será que vai adiantar? Não vai, sabe? Todo mundo aqui já passou por alguma situação assim. Se não passou, tem alguma coisa de errado, não lembra, né? Já passou vontade de comer alguma coisa, foi comer parecido e foi comer parecido e não era igual. E aí não satisfez. Sabe aquela coisa assim? Ai, tá, tô comendo esse brownie, mas putz, não era esse que eu queria o outro. Já passaram por isso? Já, né? Acontece. Então, o que que a gente tem que ter de consciência? A fome específica, ela acontece, ela é extremamente específica. Explore com o seu paciente, já aí, ó, um monte de gente já passa mesmo. A gente tem que explorar com o nosso paciente qual é o desejo, qual é o foco dessa fome específica, o que que você de fato quer comer. O que que é, quem faz, onde compra, você sabe fazer, você faz bem feito. Então tem que pegar e explorar ao máximo para detalhar o que é. Ai, Thali, mas eu tenho paciente que tem fome específica todo dia. Todo dia essa paciente ela quer um docinho depois do almoço. Nem é na TPM, é todo dia que é um docinho depois do almoço. Ah, é? Vamos ver se é fome específica mesmo? A maior balela das pessoas é, eu quero porque eu como tal coisa todo santo dia. Mentira, tá? Por quê? Muitas vezes, quando você vai avaliar com o seu paciente como é a rotina da pessoa, nossa, bolo de fubá com erva doce, eu faço um delicioso. Uma crostinha de açúcar e canela em volta. Além de ter a erva doce, além de ter a canela, dentro na massa também, uma delícia. Então, assim, o que que você tem que explorar com o seu paciente? Procurar limpar ao máximo qual é o alimento que a pessoa quer, o que que ela quer comer e comer, satisfazer. Já tentaram conter a vontade, a fome específica? Ai, puxa vida, eu tô com vontade de comer um brownie, mas hoje é segunda, não pode. Meu Deus do céu, que coisa de cabeça de gordo mesmo comer brownie numa segunda. Como se fosse engordar, como se fosse acrescentar calorias por ser numa segunda. Não existe isso, né? Então, é detalhar isso e conversar com a pessoa. Está com vontade do brownie, da confeitaria, da padaria da esquina? Vai lá e compra. Traz para casa ou come lá, né? Vai trazer para casa, traz para casa, arruma num prato bonito, aquece ele, porque se é para comer com sorvete, ele tem que ser quente, né? Ou do jeito que a pessoa gosta de comer, mas geralmente brownie com sorvete é quente. Aquece, arruma o sorvete, né? Faz uma bola bonita, se senta à mesa e come com prazer. Por quê? Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando elas têm fome específica? Elas acham que elas não devem comer aquilo. E aí elas começam a comer um monte de outras coisas, entre aspas, saudáveis, para matar a vontade. Ah, então eu quero comer um brownie, então eu vou comer uma maçã que é doce. Ai, não passou vontade. Ai, eu vou comer a banana com whey de chocolate, para ver se passa. Ai, eu vou comer um chocolate 70% cacau. Não passa. Fome específica não passa. A pessoa precisa comer algo específico. Então vai, come com prazer, come devagar, aprecia o momento, pronto, acabou. O que vai acontecer é isso. Pronto, acabou, comeu, matou a vontade, matou as lombrigas.
Se a pessoa não vai, não come aquilo que acontece de fato, ela começa a comer um monte de outras coisas. Aí lembra qual era a preocupação inicial de comer um brownie numa segunda-feira? A quantidade de calorias, eu vou engordar, né? Se a pessoa não come aquilo que é o foco e ela começa a querer comer um monte de outras coisas, o que acaba acontecendo é que a pessoa come um monte de calorias a mais do que seria o brownie e não vai estar satisfeito. Então vai comer mil outras coisas saudáveis, entre aspas, e no final das contas vai lá e vai comer aquilo que está com vontade de verdade. Joia? Qual é o pulo do gato aqui? Fome específica não dá todo dia. Não dá. É de vez em quando. Geralmente, para a maioria das pessoas, nesses mais de 20 anos aí de clínica que eu tenho, o mais comum é tipo uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, até mais espaçado a pessoa ter a fome específica, tá? Então prestem atenção em vocês também. Putz, que tipo de fome que eu tô sentindo agora? Eu sei exatamente o que eu quero comer? E aí aquela coisa de você bater o olho e é diferente a sensação na boca, né? Se com a fome fisiológica a boca saliva, com a fome específica é diferente. Você tem um desejo muito maior de comer aquilo de uma vez, ok? Então vai e come. Então, lembrando algumas regrinhas aqui. Fome fisiológica, ela vem em ondas, passa com qualquer comida, tá? Fome emocional, ela vai vir de repente e ela vai ficar grande, 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 e você cede aquele impulso de comer. Ela não passa com comida nenhuma. Nenhuma comida serve para uma fome emocional, para um comer emocional. Fome específica, ela é específica, ela vem de uma maneira avassaladora, ela é grande e você vai saber exatamente o que o seu paciente quer comer, né? Ou com você mesmo vai saber o que comer. Não passa com outras coisas. Joia? Então, pensando assim, pensando nessas regrinhas, fica muito mais fácil de você conseguir entender o comportamento alimentar do seu paciente e levá-lo a compreender o que está acontecendo, ok? A Leteia já está tendo fome de ouvido. Fome de ouvido, a gente ficar escutando alguém falar sobre comida, a gente fica com vontade. Então já tem gente que está com vontade do bolo de fubá, né? Leu, já lembrou, acessou memória. Outros já pensaram no brownie. É isso aí, gente. Então veja, não é tão simples, né? E aí, gente, o que que pode acontecer também que é comum? Exagero. O que é um exagero? Exagero é quando a gente come demais. Quando a gente come uma quantidade de comida maior do que o nosso estômago precisava para aquele momento. Quando é que a gente exagera? Por que é que a gente exagera? A gente pode exagerar porque a gente foi num restaurante novo e conheceu um prato que a gente não conhecia. E aquela comida é deliciosa, maravilhosa. Às vezes tem uma variedade muito grande de comida, né? Às vezes você vai comendo um pouquinho de cada e você vai vendo que, meu Deus do céu, eu quero comer mais, porque tá muito gostoso. E aí você exagera intencionalmente. Isso é muito comum de acontecer com comida que você não conhece, né? Com comida muito gostosa. Então, seja na sua cidade, seja fora, em viagem é muito comum isso acontecer. Puxa, tô com muita vontade, tá muito gostoso isso aqui, eu vou comer a mais, eu sei que eu vou ficar cheio, eu vou me arrepender, mas eu quero porque tá muito gostoso. Ah, eu quero experimentar mais tal coisa, tá? Então, esse exagero é um exagero que ele é consciente, certo? Então, exageros conscientes, eles vão acontecer. Ai, Thali, preciso trabalhar então com meus pacientes, diferenciar isso, entender quando é um exagero que é consciente para eles pararem com isso. Não precisa. Por quê? Exageros de qualquer tipo, eles são normais, fazem parte de um comportamento alimentar normal e saudável. Qual é o problema? Quando a frequência disso é muito alta. Percebeu quais foram as situações que eu exemplifiquei? Um restaurante novo, uma comida gostosa, né? Uma viagem, tá? Então, isso é um exagero ocasional que é consciente. Pode acontecer do nosso paciente exagerar de uma maneira inconsciente. Sabe quando? Foi num restaurante,
Pediram lá os pratos, tá todo mundo comendo junto. Comida árabe, por exemplo, às vezes tem uns combos que vem, meu Deus, um monte de comida e é um pouquinho de cada coisa. E aí você tá comendo, tá conversando, tá bebendo alguma coisa e tal, se distrai e come exageradamente. E aí vai perceber o quê? Meia hora depois que, nossa senhora, precisa abrir o botão da calça. Quem nunca? Quem nunca, né? Normal também, gente, faz parte da vida. Não é normal se isso acontece com frequência. Se acontece com frequência, a gente precisa tratar, ajudar esse paciente a identificar os seus sinais de fome fisiológica, situações que são gatilho para um exagero, entende? Mas de vez em quando tá tudo certo, ok? Rodízio, né? Eu vi que alguém colocou aqui no chat rodízio, que eu só vi que apareceu e desapareceu, tá? Comida japonesa. Nossa, eu adoro comida japonesa, mas eu acho horrível ir num rodízio de japonês porque cada sushi tem uma colher de arroz, tem uma colherada de arroz, uma colher de sopa de arroz. Olha a quantidade, uma bolota, que lá enche o estômago. Você come três, quatro peças, já tá cheio, se for perceber bem, tá? Que eu costumo fazer. Aí quem é japonês quer me matar, né? Porque eu costumo tirar um pouco do arroz. Primeiro, porque se eu for comer aquilo com aquele tanto de arroz, eu só sinto, né? Predomina o gosto do arroz. Arroz tem gosto, tá? Mas se tira um pouco, você sente inclusive melhor o gosto das outras coisas. Um nigiri, né? Poxa, um nigiri é um troço desse tamanho aqui de arroz, sabe? Então, rodízios, né? Buffets que são muito bem servidos, que tudo parece muito gostoso, apetitoso. É comum das pessoas exagerarem. De novo, qual é o problema? O problema é frequência, isso acontecer com uma alta frequência e gerar sofrimento, tá? Gerou sofrimento, teve consequência negativa, putz, aí você tem que acender o sinal de alerta, precisa investigar, precisa tratar, né? Não que você não vá tratar se for algo que não gere um sofrimento, só um arrependimento. Às vezes essa culpa, né, ela tem graus. Às vezes é um sentimento de culpa leve. Nossa senhora, não queria pegar mais uma pizza, mas peguei, me arrependi, né? Tô agora empanturrado, vou sair rolando do restaurante, que é o tipo de fala bem comum na nossa sociedade, né? Então a gente precisa entender o contexto, sempre. Tem situações que não são preocupantes, outras situações vão ser mais preocupantes e que exigem da gente uma ação. Tá, Ali, que tipo de ação que eu vou tomar com o paciente? Ensinar ele a comer com atenção plena, ensinar o comer intuitivo, joia? Então, isso vai fazer com que ele consiga se controlar, desenvolver um autocontrole, né? Perceber a saciedade. Nosso corpo dá diversos sinais de saciedade, que hoje não é o foco aqui, mas a gente vai trabalhando com o paciente para que ele perceba, joia? Então, nós temos exageros que vão ser inconscientes. Então, no caso de comer sem atenção, o mindless eating, é muito comum acontecer isso no cinema, por exemplo, né? Pegou um potão de pipoca porque caiu na, no gatilho de você comprar a pipoca grande por só mais R$ 5, o refrigerante grande por só mais R$ 5, não sabe nem onde vai enfiar dentro de você 1 litro de refrigerante e um balde desse tamanho de pipoca. Se você estivesse prestando atenção, não conseguiria comer tudo aquilo. Mas atento ao filme, se distrai a hora que vê, opa, achou o fundo do pote e a pipoca já foi toda embora. Refrigerante já tomou quase tudo, tá? Então, não ter consciência, não estar prestando atenção no que está fazendo, é um dos motivos pelos quais muitas pessoas exageram. E por isso que o mindful eating, um comer com atenção plena, prega que a gente, quando for comer, só coma, ok? Tem muitas pessoas que acabam começando a comer menos e, consequentemente, a emagrecer por prestarem mais atenção no que estão comendo, tá? Isso é muito legal, ok? Então, falamos sobre fome fisiológica, fome emocional, fome específica, explicamos exageros, e agora vamos para um outro ponto que é a compulsão alimentar. Então, poxa vida, né? Essa aula é sobre compulsão alimentar. Será que é tudo compulsão? Né? Então, percebam, quando uma pessoa exagera, não é compulsão, não é compulsão. Quando a pessoa
come mais alguma coisa que ela gosta, né, por uma fome emocional positiva, não é compulsão, tá? Então, o que que vem a ser de fato compulsão? E essas diferenças, essas características vão fazer com que vocês percebam que a maioria das pessoas não tem compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, ela pode acontecer em episódios, então, episódio de compulsão alimentar, ou ela pode estar dentro de um transtorno, que a pessoa tenha desenvolvido um transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar, joia? Então, o que que vem a ser um episódio de compulsão alimentar? Num episódio de compulsão alimentar, existem algumas características. A gente falou muito do exagero, quando tá gostoso, se distraiu e tal, né? Mas na compulsão é diferente. Na compulsão, a pessoa ela vai comer uma quantidade de comida muito maior do que ela está acostumada para aquela situação, para situações semelhantes. A pessoa come uma quantidade de comida também muito maior do que outras pessoas comeriam numa situação semelhante. O tempo geralmente é um tempo determinado, né? Vai passar a tarde inteira, o dia inteiro comendo, geralmente é num período inferior a 2 horas, e com uma sensação de perda de controle. Então, essas características têm que estar aliadas, especialmente uma quantidade grande de comida com a sensação de perda de controle, ok? Então, isso tem que estar acontecendo junto, dentro de um episódio de compulsão alimentar, tá? Exemplo para vocês, eu acho que eu já tive um caso mais grave que eu já tive de compulsão alimentar, que é caso de livro. Não é o que a gente pega, a maioria dos pacientes com compulsão alimentar não é assim. Mas esse rapaz, né, ele tinha uns 30 e poucos anos, ele tinha compulsão, uma compulsão bem grave, e era uma compulsão que ele planejava. Então, eventualmente, ele tinha o impulso da compulsão e aí ele planejava o que comer. E aí ele passava no McDonald's, ele pegava 10 combos do Big Mac. 10 combos do Big Mac, 10 sanduíches, 10 batatas, 10 refrigerantes. E sempre daí ele pegava e trocava batata e refrigerante pelos grandes, tá? E aí ele comia tudo no carro, ou se não tinha ninguém em casa, ele ia para casa e comia tudo. Pizza, mesma coisa, 10 pizzas grandes para uma única pessoa, ok? Então, isso é uma compulsão planejada, né? Desse paciente em especial era mais planejado. Eu já tive uma paciente que ela morou um tempo em Londres com o marido e eles moravam na casa de outro casal. E eles não tinham muito dinheiro para comprar comida e tal, e ela passava fome, né? Então ela tinha ali situações em que ela era muito privada de alimentos, e aí ela já tinha uma desregulação do comportamento alimentar, e quando a família saía, quando esse casal, o outro casal saía, e o marido dela saía para trabalhar, ela ia buscar comida no lixo, né? Então, ninguém poderia ver que ela acabou com tudo da geladeira. Aconteceram situações em que ela comeu tudo que tinha na geladeira, total descontrole, tá? Bem clássico mesmo. Então, comia tudo que tinha ali, mas tinha situações que ela conseguia se controlar, ela comia a comida deles, dela e do marido, o que tinha da comida deles, e aí então ela ia pegar a comida do lixo mesmo e comer a comida do lixo, tá? Que o casal tinha acabado de jogar fora, né? E coisas assim, comia do lixo, tá joia? Então acontece. Outro exemplo de compulsão. Já tive paciente com bulimia, por exemplo, de comer especialmente alimentos daí, né, que são proibidos pela dieta ou por aquela dieta autoimposta. Então, essa paciente em especial, ela adorava Nescau, e aí quando ela tinha compulsão, ela comia Nescau. Às vezes ela comia o Nescau puro da lata, às vezes dava tempo de fazer um Nescau com leite, fazia misto quente. Então, era uma compulsão que eventualmente ela conseguia planejar um pouco, eventualmente ela perdia o controle, né, e tudo. E aí ela tinha compulsão com misto quente, daí ia para o que sobrou do almoço, né? E comia mais algumas coisas que estavam por ali, um pacote de bolacha. E às vezes, aqui tem um ponto de diferenciação de compulsão alimentar, de quem tem um transtorno de compulsão alimentar, de quem tem bulimia. Às vezes, na bulimia, a pessoa ela vai usar a comida como marcador,
de até quando eu posso vomitar, tá? Então a pessoa sabe que ela precisa deixar um pouco de comida no estômago. E aí, quando a gente vai comendo, a comida vai misturando no estômago. E elas pensam que a comida ela vai estratificando. Ah, comi então toda a torta salgada. Ficou aqui a camada da torta salgada. Nossa, comi demais a torta salgada. Come um monte de beterraba, come um monte de bolacha recheada de chocolate, né? Alguma coisa com cor forte porque aí começou a vomitar aquele alimento de cor forte, sabe que tá na hora de parar de comer, né? Para deixar um pouco de comida no estômago, sabe? Então, muitos pacientes com bulimia usam esses marcadores. E aí, comeu aquele alimento super colorido, vai e come muito mais, tá? Então, sabe que vai poder vomitar tudo que comeu depois da bolacha recheada e aí deixa um pouco de comida no estômago, tá? Na compulsão, isso não acontece. Na compulsão alimentar, não existe um comportamento compensatório. Então, na compulsão, a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar e ela não vai fazer nada com aquilo. Nada. Não vai vomitar, não vai usar diurético, não vai usar laxante, não vai para academia, não vai fazer jejum, não vai pular refeição, não vai fazer nada. Vida que segue, tá? Então, falei para vocês que existe episódio de compulsão alimentar. Tem que comer uma quantidade de comida muito maior do que essa pessoa e outras pessoas comeriam numa situação semelhante, tem que ter a sensação de falta de controle e geralmente acontece num período curto de tempo, 2 horas. Mas existem mais algumas características. Então, dessas 5 características que eu vou ler para vocês, tem que ter mais pelo menos 3. A pessoa comer muito mais rápido do que o seu normal, né? Então a pessoa come rápido, mas na compulsão come muito mais rápido, ou comer até se sentir desconfortavelmente cheio, se sentir empanturrado, se sentir empachado, ou comer grandes quantidades de comida sem fome fisiológica. Às vezes, a fome fisiológica até pode ser o gatilho para a pessoa ter uma compulsão alimentar. Pode acontecer conforme o grau de fome que a pessoa tá, mas geralmente não é, tá? Geralmente são situações de desregulação emocional que acabam disparando um episódio de compulsão alimentar, ok? Ou comer sozinho por vergonha, ou se sentir muito culpado, com vergonha, com nojo depois do episódio, tá? Então vou recapitular aqui. É, tem que sentir no episódio de compulsão alimentar sensação de perda de controle sobre o que está comendo, quanto está comendo, comer uma grande quantidade de comida num curto período de tempo. E esses sintomas estarem associados a pelo menos 3 sinais, como comer mais rápido do que o normal, comer até se sentir empanturrado, desconfortavelmente cheio, comer na ausência da fome fisiológica, né? Não precisa estar com fome fisiológica, comer sozinho por vergonha do que está fazendo, se sentir culpado, com vergonha ou com nojo depois de comer. Além disso, o episódio de compulsão alimentar, ele vem acompanhado de um sofrimento intenso relacionado ao comportamento, tá? Então, arrependimento, uma sensação muito ruim do que está acontecendo, ok? E para que isso se transforme num transtorno de compulsão alimentar, esse episódio de compulsão pode acontecer de maneira isolada em diversas pessoas, tá? Mas para ser um transtorno de compulsão alimentar, precisa acontecer no mínimo uma vez na semana, por pelo menos 3 meses. Então, são 3 meses, 12 semanas acontecendo pelo menos um episódio por semana, ok? E sem comportamentos compensatórios, sem provocar vômito, sem laxante, sem pular refeição, sem jejum, sem academia, sem nada. Joia? Então é assim que a gente diferencia, é assim que a gente compreende um comportamento alimentar disfuncional, ok? Então isso é comportamento alimentar disfuncional. Joia? Ficou mais claro que não é tudo compulsão alimentar? Né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo que está muito banalizado. Parece que todo mundo tem, na verdade não tem. Muitas vezes é um exagero. Ah, se sentir culpado com exagero é normal? Claro que é. Né? Às vezes, pô, exagerou. Almoço de domingo, churrasco, né? Comeu mais do que devia e fica lá agonizando à tarde, vendo Faustão. Não é legal, tá?
mas isso não quer dizer que seja uma compulsão. Compulsão exige perda de controle sobre exige sensação de perda de controle sobre a situação, tá? Pacientes bariátricos, putz, mas tá ali, paciente bariátrico não vai conseguir comer tudo isso que você descreveu, não tem como. Paciente bariátrico, ele vai ter o que a gente chama de compulsão alimentar subjetiva. Por quê? Porque o componente, uma grande quantidade de comida, não vai estar ali presente. Para a maioria dos bariátricos, a gente sabe que existem pacientes bariátricos que que com o tempo conseguem voltar a comer a mesma quantidade de comida que comiam anteriormente, né? Mas a maioria não consegue comer todo aquele volume de comida. Mas a pessoa pode sim ter todos os outros sintomas. Então, ter a sensação de perda de controle, comer mais rápido do que costuma comer, comer uma quantidade de comida até um pouquinho maior, né? Ou então ter alimentos específicos que têm a compulsão, tá? Eu já tive pacientes bariátricos, putz, eu já tive um paciente que ele, com 6 meses de cirurgia, ele não emagrecia mais, ele tinha compulsão, passava no MEC. É outro paciente, tá? É outro paciente. Não pedia 10 combos, não, ele pedia, daí era um McLanche feliz, eventualmente ele começou a treinar a quantidade de comida que ele conseguia comer, aí ele já estava pedindo um Big Mac, já estava pedindo quarteirão e tal. E ele trazia para casa para comer escondido, depois da namorada ter saído para trabalhar e tudo, porque ele tinha dumping. Então ele passava mal de comer o Mac. Mas ele me procurou porque ele estava assustado com esse comportamento e percebendo assim, putz, não estava mais emagrecendo e estava com um comportamento alimentar que estava assustando ele. Poxa, isso aqui não tá legal. Tô voltando a fazer o que eu sempre fiz, porque ele tinha compulsão alimentar antes da cirurgia, e aí ele veio procurar ajuda, tá? Então isso é super importante da gente entender. Mas eu já tive paciente bariátrica, eu tenho uma paciente bariátrica, por exemplo, que ela sempre teve compulsões com diversas coisas, né? Então, teve problemas com álcool, fumava, teve problemas com compras e problema com comida. E aí, em compulsão, ela come chocolate ou outras coisinhas que ela aprendeu a comer. Então, comer amendoim, né? Então, ir comendo, 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 comendo sem parar, só parar de comer a hora que comer o pacote inteiro. Então, ela desenvolveu pelo menos isso com o pacote. E ela consegue regular e comprar um pacote pequeno, né? Então, gente, o que que eu quero ilustrar aqui para vocês? Não existe só caso de livro e a gente vai ter várias nuances do comportamento alimentar dos nossos pacientes, tá? Então, veja, falei de bariátrico que come um sanduíche no McDonald's, batata e tal, numa boa, que consegue, e outra que come um pacotinho pequeno de amendoim, que é só o que consegue comer, mas ainda assim é uma compulsão alimentar. Pode não ser uma compulsão alimentar clássica, com a quantidade de comida, mas ainda assim é um episódio de compulsão alimentar. Tá ok? Vamos ver o que mais. Por que que é tão difícil? Por que que a gente precisa ir treinando esse olhar, né? Esse ouvido bem afinado para a gente entender o que acontece? Porque o nosso paciente, quando ele está num episódio de compulsão alimentar, às vezes ele mesmo não sabe explicar o que está acontecendo. Tem muitos pacientes que dizem que sentem como se estivessem num transe, que não tivessem conscientes naquele momento, né? Então a pessoa não consegue nem relatar para você o que que ela comeu. Muitos pacientes comem sem atenção. E aí não sabe de fato o que comeu para entender, foi um exagero, foi uma compulsão. A gente tem que ir vendo outras características, tem que ir desenvolvendo essa atenção ao comer, tá? Então é complexo. Aqui eu procurei deixar bem didático para vocês conseguirem diferenciar no dia a dia, amanhã mesmo no consultório de vocês, tá bom? Mas a gente precisa fazer essa psicoeducação do paciente. Então, é fundamental a gente ensinar para o paciente o que que é exagero, o que que é compulsão, o que que é uma compulsão subjetiva, o que que é fome fisiológica, o que que é fome emocional, quando ela é positiva, quando é negativa, específica, tá? Então, a gente tem que ensinar tudo isso para o nosso paciente para que ele tenha
repertório para lidar com o comportamento alimentar, para que ele desenvolva autoconhecimento, para que ele aprenda a lidar com tudo isso, ok? Para que não caia na coisa de mentalidade de dieta, né? Ah, você só pode comer uma sobremesa, um doce, uma vez na semana, que vai ser a sua refeição lixo. Né? E aí, de repente, aceitou um chocolatinho, comeu 2 quadradinhos de chocolate, se sente culpado, com medo, vai engordar. Tomou um sorvete. Quantas vezes já escutei de paciente achando que vai engordar com sorvete e tomou um sorvete de morango, que é um gelato, né? Que é feito com água e fruta. Às vezes nem açúcar tem, sabe? Então a gente precisa ajudar o paciente a desenvolver esse senso crítico. Joia? Tá? E outro ponto que acaba dificultando muito é que tá na boca do povo falar que tudo é compulsão. E profissionais da saúde também falando que é compulsão, o que de fato não é compulsão, tá? Então precisamos tomar cuidado com isso. Joia? Bom, convite que eu quero fazer para vocês. Convite. Teremos uma imersão no dia 23 de maio. Minha equipe daqui a pouco vai colocar o link aqui para vocês também. É uma imersão sobre canetas emagrecedoras. Para quem já é aluno, sabe que eu faço assim, né? Canetas emagrecedoras. O termo é horrível, não é certo esse termo, mas profissionais da saúde, pacientes conhecem como canetas emagrecedoras. Então, o que que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre canetas emagrecedoras no novo cenário da obesidade. Então, vocês têm visto eu falando aí no último ano muito a respeito de que a gente tem um novo cenário da obesidade. O tratamento da obesidade mudou a classificação, mudou a definição, mudou o diagnóstico, mudou tudo sobre obesidade, mudou o tratamento. E a gente tem um arsenal de medicamentos que estão surgindo, né? Então, não, as coisas não começaram com o Ozempic. Nós já tínhamos análogos de GLP-1, medicamentos injetáveis há muitos anos, né? A gente tinha liraglutida já, né? Victoza, Saxenda, há muitos anos. Só que por que que houve esse boom aí nos anos mais recentes? Porque antigamente as pessoas tinham muitos efeitos colaterais. Era muito difícil a adesão ao tratamento. As pessoas tinham enjoo, vomitavam, não conseguiam sentir o cheiro de alguns alimentos. Isso dificultava. E aí juntou alguns fatores, né? Então, uma redução muito brusca de efeitos colaterais, especialmente com o Monjaro, né? O Ozempic as pessoas ainda enjoam bastante e tudo, mas com o Monjaro veio para revolucionar. Então, nós temos esse ponto que é muito importante. Nós temos uma mudança grande que é a redução do food noise. Então, o Monjaro, ele gera isso de reduzir os pensamentos sobre comida. Ai, Thali, vamos perder o nosso espaço então, porque a gente trabalhava pelo menos com os pensamentos da pessoa. Não vamos poder trabalhar com mais nada. Calma, podemos e devemos, né? Medicamento não faz milagre. Medicamento não é para todo mundo. Não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que pode pagar pelo tratamento, tá? Então, o nosso trabalho segue sendo um dos pilares centrais do tratamento da obesidade. O tratamento comportamental é um pilar central, tá? Bom, essa imersão, gente, ela é para psicólogos, é para profissionais da área da saúde, especialmente para psicólogos, nutricionistas podem fazer também, não tem problema, que querem entender o impacto das canetas emagrecedoras e não só das canetas emagrecedoras, porque nós temos uma previsão desse ano de a gente já ter outras medicações que são via oral e que trazem uma redução de peso um pouquinho mais discreta do que o Monjaro, né? E o outro fator que fez o Monjaro explodir também é a redução de peso gigantesca, né, gente? O que é um grande de um problema também, tá? Mas então a gente vai falar a respeito de todas essas medicações anti-obesidade, que é o termo correto, que não são só de canetas, né, injetáveis, mas que são medicamentos também de uso oral, que foram desenvolvidas para o tratamento da obesidade ou do diabetes tipo 2 e que têm sido amplamente utilizadas não só para o tratamento da obesidade, mas de maneira indiscriminada para fatores estéticos, né? Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas fazendo uso para fins estéticos, e isso aliado a padrões de beleza que são impossíveis de serem atingidos é um combo perfeito para que as pessoas
façam uso mesmo, tá? Então, para os psicólogos que vierem vão entender, né, qual o impacto dessas medicações no tratamento da obesidade, na cirurgia bariátrica, na saúde mental. Então, a gente falando sobre transtornos alimentares, imagem corporal, distúrbios de imagem corporal e como que a gente pode atuar com segurança e se tornar referência dentro deste contexto, tá? É... Ah, Itália, diminuiu, né, o número de cirurgias? Sim, diminuiu. Houve um baque. Daqui a pouco já vai estabilizando novamente, tá? Por quê? Se a gente tem, nem aumentou o percentual, né? Então, antes a gente tinha 0,47%, ou seja, menos de 0,5% de pessoas que são elegíveis para a bariátrica, que não podiam fazer a bariátrica, que não faziam, isso já aumentou para quase 1%. Mas, gente, de um rol de milhões de pessoas que preenchem todos os critérios para fazer cirurgia bariátrica, nenhum por cento faz. A gente pode dizer que a cirurgia está sendo ameaçada, que vai acabar a cirurgia bariátrica? Não vai, até porque as medicações elas são novas. A gente precisa avaliar isso com o tempo. É, consequências, né, do uso de longo prazo, a recidiva do peso. Existe recidiva do peso com o uso de medicamento? Sim, né? Não dá para dizer que não, porque existe. Adaptação à medicação, não só adaptação no curto prazo, mas existem estudos que mostram que a maioria dos seres humanos não conseguem manter tratamento medicamentoso por mais de um ano. Quando a gente fala em obesidade, a gente está falando de uma doença que é crônica, ou seja, ela não tem cura. Não adianta o paciente fazer uso da medicação por um ano. Não vai resolver nada, tem que fazer o uso pela vida toda. Mesmo que haja mudança de comportamento alimentar, estilo de vida, existe a necessidade da manutenção da medicação. Tá joia? Link tá aqui para vocês, né? Vocês estão fazendo inscrição com valor especial. O valor normal do ingresso é R$ 97. Vocês fazendo através desse link, vocês pagam só R$ 27, tá? Então, é um valor simbólico mesmo, tá? Aproveitem, porque daqui uns dias já aumenta o preço do ingresso. Então, aproveite para fazer no menor valor, tá joia? Quem é estudante de nutrição, de psicologia, pode fazer também, não tem problema. Mas, por favor, vem para assistir a aula, vem para entender esse novo cenário que é extremamente importante. Não venham só para ganhar certificado, tá joia? O link tá aqui, Luana. É só rolar um pouquinho o chat que você vai pegar de novo, tá? Vou até copiar aqui de novo. Gente, dúvidas a respeito da aula? Quero um feedback de vocês. Como é que foi a aula? Foi boa? Ajudou? Tá ali. Quanto aos nutris que ensinam o paciente de comer de 3 em 3 horas e que, se exagerar no fim de semana, perdeu tudo que já fez. Não faz sentido, né? Não, não faz. Isso é mentalidade de dieta pura, né? E aí a gente trabalha com esse tipo de pensamento, tá? Gostou da aula, Sheila? Que bom. Obrigada pelo teu feedback. Maravilha. Já tá vendo a aplicabilidade, então, né? Isso é super importante, né? Bem importante. Ah, Thaís, que bom que você gostou da aula. Essas nuances fazem diferença, né? Então, estar no campo de batalha, ter conhecimento faz diferença. Oi, Margarida, um beijo grande para você. Aquele filme A Baleia tem uma cena no final que ele come muito rápido, muita quantidade. Aquela cena, Margarida, é de uma compulsão alimentar, tá? É bem compulsão alimentar no filme A Baleia. É um filme bem difícil de assistir, tá? Bem, bem difícil mesmo. Quem for forte para assistir, assista, porque é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo, ok? Sheila, e precisa avaliar caso a caso, tá? Porque tem que entender qual era o momento, precisa ver se esse consumo do açúcar tinha aqueles critérios que eu elenquei de um episódio de compulsão alimentar. Joia? Foi boa a aula, gente. Ah, obrigada. Obrigada. Joia, pessoal, tá? Então, até a gente chegar na imersão, de canetas emagrecedoras, aí, essa nova era dos tratamentos da obesidade, a gente vai ter aula especial toda segunda-feira.
focado nessas questões de comportamento alimentar e das canetas emagrecedoras, de tratamentos para obesidade, vamos falar de emagrecimento e tudo mais, tá bom? Joia? Gente, beijo grande para vocês. Hoje a gente chegou em quase 100 pessoas, né? Tinham 99 pessoas. Fiquei muito, muito, muito feliz de ver tantas pessoas é, aqui comigo hoje, tá? Então, fiquei muito feliz. Venham para as próximas aulas que vão ser ótimas. Deixa eu só responder a Rosa. Gostaria de saber se o VIP de 97 será ao vivo. Não. Gente, vocês têm R$ 27, esqueci de falar isso. Chegou a 101, Thay, obrigada. R$ 27 é para quem quer participar só ao vivo. Mas se você quer a gravação, né, quer depois assistir a aula de novo, quer acesso a todos os artigos que a gente vai utilizar na aula, né, quer vir para uma sessão de tirar dúvida comigo, depois da aula e tudo, dias depois para que vocês possam assimilar o conteúdo, aí você vem para o ingresso VIP, tá? Você vai ter acesso a tudo isso daí por tempo vitalício e tudo, então vale super a pena também o ingresso VIP, ok? A aula de hoje fica gravada e a gente sobe na Hotmart para vocês. Quem não é da capacitação vai poder assistir no YouTube, no meu canal do YouTube. Joia? Vai ter no YouTube. Beijo grande, pessoal. Boa semana para vocês e até a segunda que vem.